Profetas? Bom dia! Bom dia, Nádia. Bom dia, Rai. Bom dia para você que está em casa. Que prazer, que alegria estarmos mais uma vez aqui reunidos entre irmãos para falarmos do amor e da palavra de Deus. E nós estamos muito felizes por estarmos aqui na Escola de Profetas, onde é a nossa casa, né, Nádia? Com certeza. E nós voltamos aqui para fazer uma visita do nosso mais novo casal, a Sara e o Júnior, né? E nessa manhã eu sou muito grata a Deus por isso. Nós somos do campo de Itapetim, aonde nós estamos trabalhando, fazendo a obra do Senhor, para que muitas pessoas venham conhecer a luz da verdade. Isso mesmo. Então, bom dia, escola. Bom dia. Bom dia, e você de casa. É muito bom estar aqui com você mais uma vez, poder compartilhar esse momento juntos, para podermos aprender da palavra de Deus, para a gente se alegrar, saber que Ele está no nosso meio, está presente. Isso é um dom divino, isso é um grande privilégio que nós não podemos perder de forma alguma. Amém. Então, nesse momento, para a gente iniciar, vamos fazer uma oração? Vamos nos colocar de joelhos? Senhor Deus, grandioso Pai, queremos agradecer a Ti, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, por tantas coisas que o Senhor tem feito, Pai, e mostrado o Teu amor por cada um de nós. E estarmos aqui nesse momento é uma prova do Teu amor, é uma prova de tanto que o Senhor tem insistido, tem lutado pelas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a corresponder a todas as coisas que o Senhor tem feito, a sermos obedientes, a sermos como o nosso irmão Daniel, que ele estava firme, que ele foi fiel, que ele não desceu o nível, que ele não deixou que as coisas mínimas, ó Pai, pudesse aparentar que ele não estava te servindo, mas que nós possamos fazer o mesmo, Senhor. Isso só é possível se a gente buscar a Ti de todo o nosso coração, se a gente se entregar a Ti. Ajuda-nos para que isso possa acontecer. Nossos irmãos que estão em casa, que estão nos assistindo, Senhor, que o Senhor todos os dias conduza a ele a ver esse vídeo. Eu te peço, Senhor Deus, fale aos corações dele, permaneça falando e que nós possamos corresponder a isso, dizendo sim para o Senhor. Amém, sim, Senhor, eu quero te servir. Sim, Senhor, eu quero te obedecer. Queremos te agradecer pela essa manhã tão grandiosa, Pai, e que nós possamos nos alegrar, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Então, nesse momento, para nós honrarmos o nosso Deus, iremos entoar o hino de número 226. É manhã no coração. Minha vida é qual um dom dançoso mar.
iremos ficar com o nosso verso. Você que já está acostumado a gravar o versinho, nós iremos agora recitar o verso que se encontra lá em Efésios. Efésios capítulo 6, versos do 10 ao 18. E no 3 nós iremos iniciar. 1, 2, 3. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Amém. Bom dia. Bom dia. Um bom dia para você que está em casa também. O hino que eu vou tocar vem falando que nós devemos louvar ao Senhor, louvar pelas suas misericórdias, por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. E neste momento eu irei louvar esse hino para Deus, que é o hino de número 497. Queremos dar louvor. Mais uma vez, bom dia a todos vocês de casa. Nós vamos recapitular o que estudamos nessa madrugada. Estudamos os capítulos 46 do livro de Isaías, o capítulo 4 do livro de Mateus, que vem trazendo, com o comentário do Espírito de Profecia, capítulo 12, o desejado de todas as nações, a tentação. E nós vamos ver esses detalhes agora, com a participação de todos aqui. Todo mundo está cheio de novidade a dizer, né? Porque o Espírito Santo de Deus nos impressionou muito essa madrugada. E é algo que nós precisamos compreender, e aliás é a luta do cristão, como vencer a tentação. Ser provado por Deus é bom demais, mas ser tentado pelo inimigo, às vezes a gente pensa que vai sucumbir, mas o Senhor Deus é a nossa fortaleza. E nós vamos comentar já o capítulo 46 do livro de Isaías, que parece que está sempre voltando a falar da Babilônia. Vira e mexe, olha Babilônia lá novamente, né? Só que aqui vai falando sobre a queda dos ídolos de Babilônia. Há os deuses de Babilônia, né? Como Bel, que era Merodach, aparece também, né? Merodach, que era o deus, o senhor dos deuses, né? Eles consideravam o senhor dos deuses, como Zeus, como Júpiter, né? Eram para os gregos e para os romanos. E aí nós vamos encontrar dizendo assim, olha, esse Deus está abatido, caiu por terra, esse ídolo aí caiu por terra. Aparece outro também, Nebu ou Nebo, não é? Aparece na Bíblia de vocês, que ele também, eu vi aqui na tradução, né? Aliás,
dizendo o que significa, era o Deus do saber, da inteligência. Então, eles adoravam essas divindades que eles diziam ser deuses, né? Mas não passavam de nada, né? Não passavam de pau, não passavam de ferro, não passavam de pedra, e eles estavam caídos por terra. De fato, o Senhor Deus fez muita coisa. Se vocês olharem na história, né? E o Senhor Deus até pede aqui, olhe o passado um pouquinho para ver o que é que eu vou fazer, né? O que é que eu fiz com os deuses dos antigos? Eu vou fazer novamente. E aí, no versinho 5 diz assim, a quem me assemelhareis e com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes? A quem vocês acham que vocês vão me comparar? Quando o Senhor não quis, né, deixou lá no mandamento bem claro, não farás nenhuma imagem de escultura, não se prostrarás a nenhuma imagem, porque nada pode se assemelhar a Deus. Ele disse, olha, não quero que vocês tenham nenhuma imagem para você desenhar, pintar e ficar se encurvando. Então não tem nada, nem no céu, diz, nem na terra, nem embaixo da terra. Nada que você possa desenhar e dizer, eu vou adorar porque isso aqui é parecido com Deus. Porque Deus está acima de qualquer semelhança aqui na terra. E ele diz ainda aqui, no versinho 9, aquilo que eu comentei antes, né? Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, diz a palavra do Senhor. E o versinho 10, ele diz, que anuncia o fim. Não é bom isso? Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. É exatamente isso. O Senhor sabe o fim desde o princípio, sim ou não? Sim. Por que então eu vou me desesperar com as coisas que estão acontecendo? E há coisas terríveis acontecendo, né? Será que o Senhor Deus já não sabia disso? Não é para o povo de Deus se desesperar, é para o povo de Deus ter solução. Se você nem sabe o que fazer, pelo menos ore. Você tem saída na oração, você tem saída no conforto. Pode mandar uma mensagem para alguém, pode cantar para alguém e dizer, olha, vai dar certo. Outro dia a gente saiu para resolver algumas coisas na rua e tinha lá em várias lojas, assim, enquanto estava aberto aqui em Pernambuco, né? Agora fechou tudo de novo. Tinha lá, assim, ó, umas faixazinhas, vai dar certo, vai dar certo. Que coisa bonita, né? Eles fizeram lá naquele shopping. Vai dar certo. O mundo está dizendo isso. As pedras estão clamando e dizendo, dando conforto, né? Um para o outro. E nós, o povo de Deus, está dizendo o quê? Dizendo para o nosso próprio coração, vai dar certo em nome de Deus, porque o Senhor Deus sabe o fim desde o princípio. A Sara tem algo a complementar desse texto, né, Sara? Por favor, pode comentar. Espera aí. Bom dia a todos de casa. Nesse capítulo aqui, nós vimos um versinho muito bonito, que é o verso 4, que fala sobre o cuidado de Deus pelo seu povo até o fim da sua vida. E diz assim, até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até os cabelos brancos eu vos carregarei, eu vos fiz, eu vos levarei, e eu vos trarei e vos livrarei. E aqui no versículo 7 fala sobre os ídolos. Deus, ele cuida do seu povo até o fim. Mas esses ídolos que eles colocaram em primeiro lugar, nada podem fazer por ele. E diz assim no final, ali fica em pé, do seu lugar não se move, e se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Então esses ídolos que eles colocaram acima de Deus, nada podem fazer por ele. Diferente de Deus, que cuida deles até o fim das suas vidas. E eu lembrei também do Salmo 115, que fala sobre os ídolos que não são nada podem fazer, que está no versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Então, hoje nós devemos olhar para os nossos ídolos modernos. O que são nossos ídolos modernos? Um trabalho, tudo que você coloca acima de Deus. Um trabalho, o que o trabalho pode trazer ao seu coração? Pode trazer alguma paz quando você coloca ele na frente de Deus? Uma amizade, um relacionamento? Então, que nós possamos analisar que buscar a Deus em primeiro lugar e ter Ele como nosso único Deus é a nossa única solução de sermos felizes. Muito bem, Sá. Obrigada pelo comentário. Agora vamos avançar. Só para concluir a parte de Isaías, o versinho 12 traz uma repreensão ao povo de Deus mesmo. Porque o Senhor Jesus, lá nos evangelhos, depois de ressuscitado, ele comenta lá no finalzinho, dizendo assim, vocês são duros de coração, vocês duvidam, vocês são incrédulos. Isso entristece o coração de Deus. A nossa dureza de coração é a nossa incredulidade.
A gente demora demais. O Senhor Deus fala e a gente demora demais. E aqui no versinho 12, diz assim: ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Isso para nós é importante saber. Nós não temos que ter essa incerteza, porque Ele já garantiu o futuro. Por que eu vou duvidar do Senhor? Isso ofende o Senhor Deus, porque Ele é presente. Aliás, o Senhor Deus é o único Deus que é pessoal. E é pessoal independente. Para cada um de nós, Ele age de uma maneira diferente, porque Ele te conhece pessoalmente. Ele não vai me tratar como trata Maria, como trata Paula. Ele vai me tratar diferente. Nem sou queridinha, nem a dadóizinha de Deus, né? Porque o Senhor Deus, Ele vai sempre me ajudar, me amparar, mais diferente do que faz com você. Lá no capítulo 4 do livro de Mateus, vem a descrição de como aconteceu a tentação lá no deserto. E nós vamos ver os comentários que a irmã White traz aqui sobre esse capítulo. Então, logo lá no capítulo, no versinho, aliás, foram 3 as tentações, né? A palavra de Deus diz no verso 1 que Jesus foi conduzido por quem? Pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Ainda diz por quem, né? Pelo diabo. Olha, o Senhor diz assim: agora eu vou colocar meu filho ali para ser tentado pelo diabo. Ele sabia, porque ele sabe o fim desde o princípio. Ele sabia que, estando Jesus no deserto, você acha que o diabo ia fazer o quê? Vou deixar ele lá meditando, né? O texto lá da Revelação diz assim, que Jesus foi ao deserto com que propósito? Jejuar, orar, se preparar para a missão, para a obra que ele iria realizar. E aí o inimigo de Deus, sabendo disso, está sozinho, é? Pois eu vou lá. Não tem ninguém ao redor dele. Aliás, o Senhor Jesus, ele sempre foi um solitário, né? Ele não podia contar com muita gente. Até na morte, ele não contou com ninguém. Ele só tinha o Pai, o Espírito Santo, né? E ainda assim, todos silentes, porque naquele momento ele precisava pisar o lagar sozinho. E o Senhor Jesus pisou desde o início ao fim. Foi ao deserto, depois de ser batizado, e ali ele foi ser tentado pelo diabo. E as 3 tentações, quais foram elas? Na sequência. Primeiro, o diabo veio com o primeiro "se". Ó, o versinho 3 diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães, né? Aí vem outra vez, no versinho, qual é o versinho? 6 ou 5? Primeiro ele leva Jesus, olha que ousado, né? Pega Jesus no colo, porque foi ao final dos 40 dias e 40 noites de jejum. Vocês lembram disso? Jesus ele jejuou dia e noite. Os árabes eles jejuavam durante o dia e à noite eles se empanturram, né? Mas Jesus ele jejuou de dia e de noite. E foi ao deserto com uma expressão, tinha um corpo, né, cheio de vigor, e ao final da tentação ele estava como? Macilento, magro, desfigurado. Nós vamos encontrar mais na frente, no capítulo posterior, que quando Jesus vai ao encontro das pessoas, das multidões novamente, ninguém reconhecia ele fisicamente. Como se ele estivesse doente, uma doença assim bem terrível, né, que tivesse abatido ele, porque ele já não tinha mais... A carne dele tinha sido consumida, vamos dizer assim, estava muito magro. E aí o diabo pega ele no colo, leva até o pináculo do templo, lá em cima. E aí lança o segundo "se". Qual é o segundo "se"? Se tu és filho de Deus, lança-te daqui de cima, porque... Aí ele diz a palavra, né? O inimigo sabe... Não é assim que Jesus usou o tempo inteiro, desde a infância, Jesus dizia, está escrito, está escrito. E ele faz igualzinho, né, Felipe? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque na Bíblia não está escrito? Dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus... Aliás, aqui a gente vai ver depois o comentário, mais tarde, que ele omitiu uma parte desse texto, né? Nós falamos ontem aqui, quando nós estávamos estudando a Bíblia no pôr do sol, que o Senhor Deus, ele nos guia nos caminhos dele, né? E o diabo ele vai e omite essa parte. E a terceira e última tentação, ele não lança mais uma dúvida. Ele não diz, se tu és. Ele já faz outro comentário. Ele leva Jesus agora para onde? Para uma montanha, um monte bem alto, mostra todos os reinos da terra. Aí ele diz, tudo isso eu te darei. Aí vem o "se", né? Mas não é condicional. Se prostrado me adorares. Aí o Senhor Jesus, ele nas 3 tentações, ele repreende o diabo. Ele vai e diz, primeira tentação, qual foi a repreensão que Jesus deu? Nem só de pão, mas... Era um texto novo?
Os judeus conheciam? Está escrito onde, Felipe? Deuteronômio. 1400 anos antes já tinha inspirado, né? Moisés a dizer isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a segunda repreensão que o Senhor Deus deu ao inimigo? Não está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E a última ele não repreendeu, ele disse, sai daqui, diabo. O que você está fazendo aqui? Né? Eu tenho uma amiga que ela diz assim, o diabo sai como um cão latindo. Quando o Senhor Jesus entra, ele expulsa o inimigo. Quando a luz entra, as trevas têm que sair, tem que fugir mesmo. E o Senhor Deus diz, saia daqui, Satanás. Eu te repreendo. Porque somente adorarás ao Senhor Deus e só a Ele prestarás tudo com a palavra. Como é que nós temos que viver? Com a palavra na ponta da língua. Por isso que a gente está aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do teu poder. Estão ali com a enxada? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. E na força... Lavando a panela? Hein, Carol? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Tem umas alunas já formadas, né, missionárias, que elas dizem assim, essa panela não me vence. Eu sou mais forte que ela, né? Vou deixar ela assim, reluzente por fora, como o meu caráter tem que ficar. Você em casa, está limpando a sua casa? Pense em como o Senhor Deus está limpando o seu coração. Que trabalho, né? Se você acha difícil limpar uma casa, quanto mais um coração cheio de egoísmo, cheio de orgulho, né? E o Senhor quer nos deixar reluzentes, brilhando. Então, vamos aos comentários lá do Espírito de Profecia, né? Já falamos dessa parte inicial, que o Senhor Deus foi ao deserto para trabalhar, né? Pensar como vai ser essa missão. Você já parou para pensar, vocês que vão se formar daqui uns dias, né? E você está se preparando em casa para trabalhar na missão do Senhor. Quanto tempo você acha que precisa passar aos pés de Deus para se preparar para essa missão? Lembra de Paulo? Quanto tempo ele passou no deserto da Arábia? 3 anos. Jesus, ele passou pelo menos 33, né? 30 anos, né? Se preparando. E depois foi 40 dias e 40 noites para a luta maior que ele sabia que ia enfrentar. Enfrentar, como eu disse, sozinho. E aí no texto ele diz assim, Jesus não convidou a tentação. Eu vou deixar minha janela aberta aqui para circular o ar, porque eu respiro muito, né? Um dos remédios de Deus é o ar. Aí a gente diz, por favor, fecha a janela. A gente não pode convidar a tentação. Não pode. De repente vem aí um assaltante, mas o Senhor está me guardando. Não seja presunçoso. O Senhor Deus, Ele sabe que você tem que se guardar também. Afinal de contas, você mora, né, debaixo de um teto, tem janela e porta, feche, se guarde. Não convide a tentação. Mas, de repente, você pode ser levado a encarar uma tentação. Acho que foi o Cleiton que falou assim, que o diabo não tinha muito o que fazer com Jó, porque ele se desviava dele, nem conhecia, né, Jó, né? Porque ele estava sempre se desviando dele. Se desvia do inimigo. Mas ainda assim, ele é astuto, né, enganador, ele vai e acaba atrapalhando o nosso caminho. Diz ainda o texto aqui, ao final do 3º parágrafo, que como filho do homem, o Senhor permaneceria leal a Deus. Assim provaria que Satanás não havia adquirido interior domínio. Vocês lembram que o inimigo, ele dizia assim, eu sou dono desse mundo. Agora eu sou dono, porque olha, Adão passou o domínio para mim. Foi assim? Ele enganou a Eva, ele mentiu, né? Enganou a Eva. Eva caiu na tentação, o esposo consciente daquilo, ele não foi enganado, diz a palavra. Ele aceitou, mas ele não passou o direito de domínio desse planeta aqui para o inimigo. Mas o inimigo dizia, sou dono. Aí Jesus disse assim, não é não. Aqui o texto diz assim, no finalzinho, como filho do homem, o Salvador permaneceria leal a Deus. Assim se provaria que Satanás não havia adquirido inteiro domínio sobre a raça humana e que sua pretensão ao mundo era o quê? Falsa. Todos quantos desejem libertação de seu poder seriam postos em liberdade. O domínio perdido por Adão, em consequência do pecado, seria agora o quê? Restaurado. Louvado seja Deus. E foi mesmo. Para todos que queiram. Ninguém se engane não, o inimigo ele não tem domínio sobre a sua vida. Vamos avançar? E os que tiverem comentário, pode já ir levantando seus dedinhos aí, tá bom? Nós vamos ver aqui também uma coisa bem interessante. O inimigo, ele estuda bem a Bíblia, né? Tanto que ele citou na tentação, ele cita vários textos da Bíblia. Mas aqui um comentário diz, infelizmente os homens não conhecem a Deus. Vocês viram isso?
Olha aqui no finalzinho do parágrafo que começa: por ocasião do nascimento de Jesus, Satanás compreendeu, ele sabia exatamente, ele viu um movimento e tal. O que será? Porque desde o início Caim seria o prometido, a Eva achava que Caim seria o salvador, né? O libertador, não foi. E assim por geração, Samuel tal, e tudo o inimigo tentando atrapalhar e matar o rei Josias, e queria matar todo que é antecessor de Cristo, né? Para o Salvador não chegar. Mas na época certa, na plenitude dos tempos, veio Jesus. E o inimigo viu tudo estranho. Tinha uma aglomeração de anjos. E aquela movimentação de anjo para cima e para baixo. E aí ele soltou tudo que é demônio. Vocês vão encontrar mais na frente, dizendo que a terra estava cheia de demônio para dar muito trabalho a Jesus. Aliás, para destruir Jesus desde o nascimento. Ele estava lá só perturbando. E ele, percebendo aquilo, fez o que fez, né? O estrago que fez. Mas os homens não conheciam o tempo da visitação do Senhor. Diz aqui, no finalzinho desse parágrafo, que a glória e a paz do céu e a alegria... Aí deixa eu pegar aqui um pouquinho antes, do final do parágrafo anterior, que é desde a declaração feita à serpente, que Satanás sabia, né, que ia ser derrotado. Aí diz assim: Satanás estudou as profecias concernentes ao quê? Ao advento do Salvador. E de geração em geração operou no intuito de cegar o povo para essas profecias, de modo a rejeitarem a Cristo em sua vinda. Aí no parágrafo seguinte, que eu citei, né? Por ocasião do nascimento de Jesus, Satanás compreendeu que viera alguém divinamente comissionado para lhe disputar o domínio. Tremeu ante a mensagem dos anjos que atestava a autoridade do recém-nascido rei. Satanás bem sabia a posição ocupada por Cristo no céu como o amado do Pai. Que o Filho de Deus viesse à terra como homem encheu de assombro e apreensão. Não podia penetrar o mistério deste grande sacrifício. Sua alma egoísta não compreendia tal amor pela iludida raça. A glória e a paz do céu e a alegria da comunhão com Deus não eram senão fracamente percebida pelos homens, mas bem conhecia Lúcifer. Ele sabia a paz e a glória do céu, ele já tinha morado lá. Ele sabia o que ele tinha perdido. Nós não sabemos o que é que nós vamos perder. Por isso que nós arriscamos a nossa salvação todos os dias. O Satanás, ele sabia exatamente, puxa, eu não posso deixar ninguém para lá, para aquele lugar maravilhoso de paz e glória, que um dia eu me curvei diante de Deus. Ele sabe o que ele perdeu. A palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca chegou à imaginação de ninguém o que Deus preparou para nós. Mas o inimigo sabe, por isso que ele atrapalha tanto a sua vida, por isso que ele atrapalha tanto a minha vida. Paulinha tem um comentário, por favor, Paulinha, pode fazer. Prof. Jô, eu achei essa parte muito significativa para mim. E você aí em casa que leu também, e mesmo se não tiver lido, olha que interessante, esse conflito é muito real e é uma briga por domínio. Nos parágrafos anteriores que a senhora está explicando, fala que Satanás ele intitulou-se como o príncipe deste mundo. Então, ele se deu esse título, ele se achava o dono daqui. E Jesus vem para tomar esse domínio. E entra toda a história, né? Para mostrar que é possível vencer, sim, a ele. E era um domínio tão real que Satanás buscava romper para sempre qualquer união que pudesse haver entre terra e céu. Ele queria para sempre destruir mesmo a raça humana. E aí Jesus vem de uma maneira muito linda e luta. Ai, se a gente pudesse imaginar o quanto Cristo foi massacrado, diz que o próprio Satanás não confiou essa obra aos anjos. Ele mesmo foi e lutou, porque Cristo era o alvo de todas as armas do inferno. Consegue compreender o que é isso? Eu fico buscando, Senhor, me ajuda. E aí, para encerrar, eu achei muito interessante que Jesus ele veio lutar com a condescendência. Então, para lutar contra a condescendência com o mal, com o pecado, ele negou o apetite, a negação de si mesmo. E é aí que começa a tentação, no campo do apetite, porque diz aqui que se Satanás ele dominar o nosso apetite, ele vai ter bons resultados em outras áreas da nossa vida, né? E o autodomínio de Cristo foi mais forte que a fome e a morte.
que esse autodomínio se aconteça em nossa vida, porque a gente viu ali na vida de João Batista que nos primeiros anos é que o caráter se torna forte. E Cristo aqui está mostrando que a educação de Deus dá certo. Cristo foi uma criança educada ali nos princípios, que coisa linda. E agora, como adulto, ele pode cumprir a obra que o Senhor Deus confiou a ele, que nós também possamos ter um autodomínio dado pelo céu, mais forte que a fome, que a morte, que qualquer tentação do maligno. Amém. Paulinha, muito bem explicado essa condescendência. Olha só, o primeiro, na verdade, nós estamos tratando apenas da primeira tentação, porque no capítulo de amanhã é que a gente vai ver o restante, né? E aqui nós vamos ver a questão do apetite mesmo. As pessoas que vêm aqui, e nós aqui, né, também, lutamos muito contra o apetite, tentando a comida boa aqui em casa, né? Louvado seja Deus, a gente come as coisas daqui que plantamos com tanto sabor, apreciamos tão bem a comidinha e tão bem feita, tão bem preparada, enche nosso coração e nosso estômago, né, de satisfação. Mas esse apetite nunca poderia dominar a nossa vida, porque a falta de controle no apetite e nas paixões, diz a palavra do Senhor Deus, abre um precedente bem grande para qualquer outro pecado nunca ser vencido, principalmente os pecados na área sexual. Então nós precisamos lutar com Deus. E aqui o texto diz, né, já no parágrafo posteriormente, né, nos parágrafos na frente, diz assim: de todas as lições a serem aprendidas, a primeira grande tentação do nosso Senhor, nenhuma é mais importante do que diz respeito ao controle dos apetites e paixões. Precisamos lutar com Deus para isso, né? Para que vençamos isso. E lá embaixo diz: o que está lutando contra o poder do apetite, olhe ao Salvador no deserto da tentação, veja-o em sua angústia na cruz, e ao exclamar, tenho sede, ele resistiu a tudo quanto nos é possível suportar. Sua vitória é nossa. Louvado seja Deus. E aí, de que maneira a vitória é nossa? Está lá no final desse capítulo, e a gente encerra o estudo de hoje e deixamos todas as outras partes para vocês releiam esse texto. É muito importante vocês pegarem esse capítulo e relerem, porque tem coisas que a gente não vai lembrar facilmente. Tomem nota, né? Faça assim uns apontamentos, porque o Senhor Jesus, do início ao fim do seu ministério aqui na terra, venceu tudo pelo poder da palavra. E nós podemos dizer, como salmista, escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. É assim que você tem vencido as suas lutas diariamente, quando você está ali de frente daquela comida maravilhosa, você diz, olha, Senhor Deus, nem só de pão viverá o homem, eu vou viver da tua palavra. É assim que temos que viver, pela palavra. Escondam, entesourem a palavra de Deus em seu coração e diariamente fale, anime os seus irmãos, anime seus filhos, seus familiares, anime-se a si mesmo com a palavra do Senhor. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Vamos pedir a Deus que nos ajude a vencer toda a tentação. Querido Deus, eu sei, meu Pai, que o Senhor já deixou registrado tanto tempo atrás que nós não precisamos viver e nos mover pelo alimento, por qualquer desejo pessoal, que nós temos que estar firmes na palavra, que possamos pôr em prática essa palavra que já encheu nosso coração. Se ainda não aprendemos, que voltemos a ela quantas vezes forem necessárias, Senhor Deus, para que possamos entesourá-la em nosso coração e no momento certo, fazer como o Senhor fez. O Senhor já deixou o exemplo de que nós precisamos pronunciar essa palavra dentro do nosso coração e também através dos nossos lábios, para que elas se tornem realidade em nossa vida. Que o Senhor fortaleça os meus irmãos em casa, que têm lutas grandes, que estão passando por batalhas tremendas, assim como nós temos passado também. Mas há alguns, meu Deus, que estão passando por tentações maiores e piores, que o Senhor venha fortalecê-los no Senhor e na força do seu poder. Conceda-nos a vitória nesse dia. Na verdade, o Senhor já tem essa vitória e nos convida a fazer parte dela. Que o Senhor venha nos dar a tua paz e a alegria da salvação em Cristo Jesus. Em nome desse mesmo Jesus eu te peço e agradeço. Amém.